pessoal, maravilha, hein? A gente vai continuar hoje com a nossa brincadeira aqui e a gente vai começar a trabalhar com um assunto muito legal na química que é a atomística, o estudo do átomo, as suas propriedades e a sua estrutura, tá? Nesse primeiro momento a gente vai ver mais as estruturas, né, as partículas envolvidas. Daqui a pouco a gente vai aprofundar nos modelos atômicos também. Muito bem, pessoal. Então, a atomística é a parte da química que é responsável pelo estudo do átomo em todas as suas divergências, né? Em todas as suas análises. Então, a atomística está preocupada com as partículas, com as relações atômicas, com alguns cálculos, com a estrutura, o modelo atômico, enfim. Então, é uma maneira da gente entender melhor o que vem a ser o átomo, tá bom? E o que compõe o átomo e quais são as suas relações matemáticas. Maravilha. Bom, o que é o átomo? O átomo, para os químicos, é considerado a unidade de matéria. Ou seja, toda e qualquer substância ela é formada por átomos. Essa palavra ela vem do grego, que significa não divisível, tá bom? Ou indivisível. Ou seja, se você pegar qualquer que seja a substância, não importa o estado físico, e for dividindo, até entrar no campo do microscópio, aquilo que você não enxerga, e continuar dividindo, em algum momento você vai chegar numa estrutura indivisível, que você não consegue dividir mais. Essa estrutura é o átomo, tá bom? Então o átomo a gente não consegue enxergar, mas a gente já criou alguns modelos para tentar representá-lo, tá? É importante que a gente entenda qual é o comportamento dele, como que ele atua, para a gente entender muita coisa que a gente precisa na química. Maravilha. Bom, o modelo atual, ou o modelo mais próximo do atual, ele considera que o átomo é dividido em duas regiões. Uma região central, que é chamada de núcleo, onde está concentrada toda a massa do átomo. Lá no núcleo, eu encontro as partículas positivas, que são chamadas de prótons, e as partículas sem carga, que são chamadas de nêutron. Então, na região central, que é o núcleo, onde está toda a massa do meu átomo, toda a massa dele está concentrada naquela região pequenininha, que fica no centro da estrutura, é onde eu localizo dois tipos de partículas, que são os prótons, partículas positivas, e os nêutrons, partículas que não têm carga, não é nem positivo nem negativo. Tudo bem? E existe ainda uma segunda região, que é a eletrosfera. Essa região, ela circunda o núcleo, é uma região vazia, mas nessa região é onde eu encontro os elétrons girando ao redor do núcleo. Os elétrons são partículas de carga negativa. Tá bom? Então essa daqui, ó, é a estrutura de um átomo. Ele tem uma região central, que a gente chama de núcleo, onde eu encontro as partículas positivas, os prótons, e as partículas sem carga, os nêutrons. E tem uma região periférica, que é a eletrosfera, onde eu encontro os elétrons girando ao redor do núcleo em órbitas bem pré-estabelecidas. Tudo bem? Então, se a gente analisar com calma o meu átomo, a estrutura atômica, né, que tem a eletrosfera aqui fora, o núcleo ali dentro, tem três partículas. Ele tem os elétrons, que ficam girando ao redor do núcleo, e lá no núcleo tem os prótons e nêutrons. Para a gente entender os conceitos da aula de hoje, é extremamente importante que a gente entenda a característica de cada uma dessas partículas. Por isso que eu separei aqui para a gente um quadro que resume essas características. Então, no núcleo, eu encontro o próton, que tem massa igual a 1. Então, cada próton contribui com uma unidade de massa para a massa final do átomo. Se um átomo já tem 5 prótons, ele já tem só por conta dos prótons 5 unidades de massa, tudo bem? E carga 1 também, só que positiva. Então, cada próton tem uma carga, uma unidade positiva. Tudo bem? No núcleo, eu também encontro os nêutrons, que também tem massa igual a 1. Então, a massa de um átomo vai depender da quantidade de prótons e de nêutrons que ele tem no núcleo. Só que os nêutrons, diferentemente dos prótons, têm carga elétrica zero, nula. Por isso o nome nêutron, porque eles são neutros. Eles não são nem positivos, nem negativos, tá bom? Mas eles têm massa. Cada nêutron que você coloca no núcleo de um átomo aumenta a massa de um átomo uma unidade, tá bom?
E na eletrosfera, na região periférica ao redor do núcleo, eu encontro o elétron, que tem uma massa muito pequena, que a gente considera sendo aproximadamente zero. 1 dividido por 1836 dá um valor tão pequeno que a gente já considera que é uma massa zero. Então, elétrons não têm massa. Ou seja, para eu calcular a massa total do meu átomo, eu vou preocupar apenas com os prótons e os nêutrons. Cada um deles tem massa 1. Os elétrons têm uma massa praticamente nula. O que é importante, então, saber dos elétrons? Que eles têm uma carga negativa. Enquanto os prótons têm uma carga mais 1, né? 1, positiva, os elétrons têm uma carga menos 1. É uma carga antagônica, tá bom? Essa, portanto, são as partículas fundamentais do meu átomo. Quais são as partículas fundamentais de um átomo? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons, que estão no núcleo, os nêutrons que estão no núcleo, os elétrons que estão na eletrosfera. Os prótons têm massa e têm carga. Os nêutrons têm massa e não têm carga. E os elétrons não têm massa, é muito pequena, e têm carga negativa. Tudo bem? Então aqui está um resumo dessas estruturas aí. Bom, nós vamos aprender agora como que a gente simboliza e como que a gente interpreta a simbologia de um determinado elemento químico de um átomo. Então, todo átomo é uma representação de um elemento químico. Mais para frente nós veremos qual é a diferença entre átomos e elementos, tá bom? Por isso, todo átomo é representado por uma simbologia que a gente tem que dominar. Essa simbologia aqui e essa são praticamente as mesmas, só tem a posição dessa letra A aqui, tá? Então, primeiro, todo elemento químico tem um símbolo químico, já que a gente fala sobre ele. Aqui o meu elemento químico tem um símbolo X, mas tem vários símbolos. Na tabela periódica nós temos 118 elementos químicos diferentes, cada um com seu símbolo. Então 118 símbolos diferentes. Mas o importante, por enquanto, é que a gente entenda que, junto com o símbolo do elemento X, vem duas informações importantíssimas. Uma informação aqui que eu estou chamando de A, que os químicos costumam chamar de massa atômica. Na verdade, é um número, tá? Que é a massa do meu átomo. E uma informação aqui que eu estou chamando de Z, que é o número atômico. Nós vamos entender agora o que vem a ser a massa atômica e o número atômico. Mas antes disso, há uma observação importante. O X está representando o símbolo do átomo, baseado no nome do elemento químico que ele está representando. Esse símbolo pode ter uma, duas ou três letras. Então tem elementos que têm uma letra, tem elementos que têm o símbolo com duas letras e elementos que têm o símbolo com três letras. Esse símbolo é baseado no nome do elemento em latim. Por isso que muitas vezes a gente fala um elemento em português e o símbolo dele não tem nada a ver. É diferente. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Porque o símbolo ele é baseado no nome em latim do elemento e não o nome em português. E às vezes o nome em latim é muito diferente do nome em português, tá bom? O que é importante saber é que se o elemento tiver uma letra, o símbolo dele for uma letra, essa letra é maiúscula. Se for duas ou três letras, apenas a primeira é maiúscula. Se existir a segunda ou a terceira letra, ela será sempre minúscula. Olha essa tabela aqui com alguns exemplos. O elemento enxofre, o símbolo dele é S. Como é uma letra apenas, é o S maiúsculo. Por que é S, professor? Não tem nada a ver com enxofre. Na palavra nem tem a letra S. Porque no latim, o enxofre é o sulfur. E aí o sulfur, no latim, começa com S, e aí o símbolo é o S, representando o nome em latim. Oxigênio, símbolo O, então, tranquilo. O sódio, o símbolo é Na. Bom, primeiro, por que é Na? O que tem a ver com sódio, Na? O nome do sódio em latim, traduzido para o latim, é natrium. Por isso que o símbolo é Na. Mas o importante é saber que aqui o meu símbolo já tem quantas letras? Duas. A primeira é maiúscula, a segunda é minúscula. Então, sempre que eu tiver duas letras no símbolo do elemento, só a primeira é maiúscula. A partir da segunda, sempre minúscula. Eu posso ter até três letras. Tudo bem? Maravilha. Vamos entender o que significa aqueles números que a gente acabou de ver, esse A e esse Z, tá? O A, ele geralmente está em cima, a massa atômica, e o Z geralmente está embaixo. Pode ser que inverta isso, tá? Mais para frente a gente vai entender como que a gente sabe se inverteu ou não. Em alguns casos, esse A, que é a massa atômica, ele continua em cima, só que ele é jogado aqui para frente, ó, igual aqui, tá bom? Então, geralmente a massa atômica fica em cima, no símbolo, e o número atômico fica embaixo. Beleza.
O que é o número atômico? Que é o Z, mas também pode ser chamado de P, e a gente vai entender o porquê. É o número que indica a quantidade de prótons existentes no núcleo de um átomo. Por isso que o Z pode ser chamado também de P, pessoal. O Z, que é o número atômico, nada mais é que o número de prótons. E o número de prótons muitas vezes é simbolizado pela letra P minúscula, tá bom? Então Z ou P é a mesma coisa, tá? Por que é chamado de número atômico? Porque ele determina qual que é o elemento químico. Como assim? Cada elemento possui seu número atômico específico, ou seja, cada elemento químico tem o seu número de prótons específico. Se eu alterar um próton, eu alterei o elemento químico, tá bom? Então não tem dois elementos diferentes que têm o mesmo número de prótons. Se os dois elementos são diferentes, é porque eles têm número de prótons, ou seja, número atômico diferentes. Inclusive, os elementos estão organizados, distribuídos na tabela periódica em ordem crescente de número atômico. O primeiro elemento é aquele que tem número atômico 1, ou seja, 1 próton. O segundo elemento é aquele que tem número atômico 2, 2 prótons. E aí vai, até chegar no último elemento da tabela, que é aquele que tem número atômico 118, ou seja, 118 prótons. Hoje a nossa tabela contém 118 elementos químicos, tá bom? Então esse é um número muito importante. Através desse número eu procuro lá na tabela periódica e descubro qual elemento se trata. Tudo bem? Outro número muito importante é aquele A, que foi representado pela letra A, que significa a massa do átomo, o número de massa, né? Massa atômica. Bom, lembra da nossa tabelinha com as partículas fundamentais? Prótons, nêutrons e elétrons? Vocês lembram quais tinham massa? Só o elétron que não tinha, lembra? A massa do elétron era praticamente zero, mas os prótons e nêutrons que estão no núcleo têm massa igual a 1. Por isso que para calcular a massa de um átomo, ou seja, a massa atômica, basta eu somar prótons com nêutrons, P mais N. Então, é a soma dos prótons e dos nêutrons existentes no núcleo de um átomo. Para calcular a massa atômica, a gente ignora os elétrons, porque eles não têm massa significativa. Então não compensa colocar os elétrons na conta, tudo bem? A gente soma prótons com nêutrons. Uma outra alternativa para calcular a massa é essa fórmula aqui de cima. Se a gente prestar atenção, elas não têm diferença nenhuma, porque é A igual alguma coisa somado com N. Só que aqui está Z e aqui está P. Mas tem diferença sim. Tem diferença no símbolo, na letra, mas no significado nenhuma, pessoal. Porque o Z é o símbolo de número atômico. E o número atômico nada mais é do que o número de prótons, que é o P. Então Z e P é a mesma coisa, tá bom? Então se você usar a fórmula assim ou assim, dá no mesmo. Se você pensar no Z, você está pensando no P. É o mesmo, são a mesma coisa. Então existem duas expressões, dois símbolos diferentes para a mesma coisa. Número atômico Z é a mesma coisa que número de prótons P. Tá joia? Então se eu pegar o número de prótons, que é o Z, e somar com o número de nêutrons, eu tenho a massa total do meu elemento, tá? Essa massa ela é expressa em U, que é a unidade de massa atômica, é a unidade que a gente criou para medir a massa de um átomo, já que é uma espécie tão pequenininha que não daria para medir em gramas ou miligramas, tá bom? Beleza. Então tá aí, ó. Uma observação importante, no símbolo químico não vem o número de nêutrons explícito. Então vem o símbolo do elemento, a massa e o número atômico. A massa em cima e o número atômico embaixo. Não vem o número de nêutrons. Só que olha que interessante, a massa não é o número atômico mais o número de nêutrons? Se eu pegar a massa e tirar o número atômico, o que sobra? O número de nêutrons. Então, para determinar o número de nêutrons de um átomo, basta fazer massa menos número de prótons ou massa menos número atômico, que é a mesma coisa, né? Então, a gente pega a massa, o número de cima, subtrai do número atômico, que é o número de baixo, a diferença é o número de nêutrons, tá bom? Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Indique o número de massa, o A, o número de prótons, P, o número atômico, Z, e o número de nêutrons dessa simbologia aqui, dessa espécie química representada por esse símbolo. Aqui é o elemento alumínio, tá? O símbolo tem duas letras, a maiúscula e a minúscula. Maravilha, aí tem o número aqui 27 e o número 13. Professor, como que você sabe que o número de cima é o número de massa? Olha como que não tem sentido o 27 não ser o número de massa. A massa não é próton mais nêutron, ou seja, número atômico mais nêutron?
E no símbolo do elemento não vem representado a massa e o Z? A massa sempre vai ser o maior dos dois valores. Por isso que eu disse agora há pouco que a massa geralmente está em cima, mas tem exercício que inverte. Coloca a massa embaixo e o número atômico em cima. Como que eu vou saber quem é quem? Você vai olhar para o maior número. O maior número é sempre a massa. Por que a massa é sempre o maior número? Porque a massa é o número atômico mais o número de nêutrons. E o número atômico é só o número atômico. Então não tem como a massa, que é o número atômico, mais o número de nêutrons, ser menor que o número atômico, que é só o número atômico. Tudo bem? Então a massa é sempre o maior valor. Geralmente vem em cima. Mas tem exercício que inverte, não tem problema. A massa é o maior dos dois valores. Então vamos lá. Qual é o maior valor que eu tenho aqui? 27 ou 13? É o 27. Por isso que a minha massa vale 27. Qual é o número de prótons? Lembra que número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Então são duas maneiras de dizer a mesma coisa. O número atômico é o menor dos dois, né? O número atômico é só o número de prótons. Então nesse caso aqui é o 13. O número atômico e o número de prótons vale 13. É a mesma coisa. Então essa linha e essa são idênticas, tá bom? Inclusive eu nem precisava perguntar as duas. Qualquer uma das duas que eu escolhesse já estaria ótimo. E o número de nêutrons? Lembre-se que o número de nêutrons não vem explícito aqui. Mas tem uma maneira de calcular. Qual que é? Se eu pegar a massa, que é 27, e tirar os prótons, o que sobra são os nêutrons. Então se eu pegar o 27 e subtrair de 13, vai dar quantos? Se eu pegar 27 e subtrair de 13, dá 14. Então essa estrutura tem um número de nêutrons igual a 14. Como que a gente confere, verifica se está certo ou não? A massa é o número de prótons mais número de nêutrons. Quantos prótons tem aqui? 13. Quantos nêutrons tem aqui? 14. Quantos que dá 13 mais 14? 27. Tá bom? Então tá tudo amarradinho. Muito bem. Na apostila suas, na página 45, tem um exercício muito parecido com esse que eu acabei de fazer. Vamos resolver ele aqui agora? Então dê uma pausa aí no vídeo, abra a apostila na página 45 e aí a gente resolve aqui juntos, tá bom? Então vamos lá. Exercício 1. Sejam os elementos químicos o cálcio, o ferro e o oxigênio. Vocês não precisam se preocupar com os nomes por enquanto, tá? Eu vou falando para a gente ir conhecendo. Maravilha. Cada um deles tem a sua configuração atômica, a sua estrutura atômica, que são esses números que estão aí do lado. Indique o número de P. O que é o número de P? É o número de prótons. O número de massa, que é o A, e o número de nêutrons, que é o N, de cada um desses elementos. Vamos lá, o cálcio. Tem dois números aqui. A massa é sempre o maior. Então tem 40 e 20. Quanto que vale a massa dele? 40. Então a massa vale 40. O número menor é o número atômico, que indica o número de prótons. Então o número menor é 20, então o número de prótons 20. E o número de nêutrons? Não aparece aqui explicitamente. Aí eu faço o maior menos o menor e vejo quanto que dá. Quanto que dá 40 menos 20? Dá 20. Então aqui, coincidentemente, o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Como que eu faço para confirmar se está certo ou não? O P mais o N tem que ser igual ao A. O 20 mais 20 é igual a 40. Então tá certo. Beleza? Mas o número de prótons e o número de nêutrons não precisa ser igual. Aqui foi uma coincidência. Vamos ver a letra B. Quanto que vale a massa dessa espécie química? A massa é o maior dos dois valores. A massa, portanto, vale 56. Quanto que vale o número de prótons dessa espécie química? O número de prótons é o menor valor, é o número atômico. Número de prótons, número atômico é a mesma coisa. Nesse caso, o menor valor é o 26. E quanto que vale o número de nêutrons? Lembre-se que o número de nêutrons nunca vem explícito aqui na simbologia. Eu tenho que fazer uma continha. É só pegar a massa e subtrair do número atômico, 56 menos 26, e aí eu encontro o número de nêutrons. Quanto que dá 56 menos 26? Dá 30. Então o número de nêutrons aqui nesse exemplo é 30. Tanto que, se eu somar os prótons com os nêutrons, 26 prótons com 30 nêutrons, dá uma massa total igual a 56. 26 com 30, 56. Tudo bem? Então aqui, os prótons e nêutrons já foram valores diferentes. Então, pode ser igual, pode ser diferente, não tem uma regra. E o último, esse elemento tem o número 16 e o número 8. A massa é sempre o maior valor, portanto é o 16. E o 8, então, só resta para ser o número atômico, que é o número de prótons. E o número de nêutrons?
Então já falamos, tem que pegar o maior e subtrair do menor. O maior, que é 16, menos o menor, que é 8, dá 8. Então aqui, de novo, o número de nêutrons ficou igual ao número de prótons. Olha a verificação. 8 prótons com 8 nêutrons, se eu somar, dá uma massa igual a 16. Então a massa é sempre a soma dos prótons com os nêutrons, ou seja, sempre a soma do número atômico com o número de nêutrons. Tá bom? Muito fácil, né, pessoal? Muito tranquilo. Bom, já que é bem tranquilo, assim que vocês terminarem esse vídeo, aproveitem já o tempo da aula e já vão lá no plural que vai ter uma atividade, uma tarefinha para vocês sobre essas partículas fundamentais, tudo bem? Não deixem para responder depois. Responda agora para fixar bem o conteúdo. Nós vamos precisar muito desse conteúdo na nossa próxima aula. Tá joia, pessoal? Então a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.